神父さん。そうですね、新郎さん。あ、旦那さん。ちょっと今回の予想したいけれど。ああ、いいですよ。はい。大丈夫ですか。はい、大丈夫ですよ。ジンさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ひろかさんお願いします。今日やることを説明していただきたいです。今から日本の古くから行われている、結婚式の、着付けをするということですね、自分が。自分が私がします。うん。日本在中のベトナム人の方が今日、結婚式を行って今から着付けをしていきたいと思います。はい。花嫁さんと新郎新婦さん。はい。これ今持ってるのが着物。これ着物ですね。はい。で、どこで行うんですか？今これは社務所といって、神社の、ちょっと集まる場所みたいな感じで。わかりました。じゃあ頑張ってください。頑張ります。A Hiroko-san é amiga minha japonesa e ela é profissional, né, de colocar kimono e, enfim, hakama e tudo mais. A partir de agora, a Hiroko-san, ela vai colocar o kimono, tá, em uma noiva e um noivo vietnamitas que vivem no Japão. Na verdade, o esposo vive no Japão, fala japonês inclusive, e a esposa dele veio do Vietnã para realizarem este casamento aqui. E vai acontecer aqui uma cerimônia religiosa, tá, da religião budista, que existe desde muito antigamente, quando há casamentos, né? Quando se realiza um casamento. Então, aqui no templo vai acontecer essa cerimônia religiosa e eles vão estar de kimono e ele de hakama, de acordo com a tradição. Eles queriam muito fazer, né, isso de acordo com a tradição budista e é o que vai acontecer. E eu vim junto para filmar isso para vocês. Olha que lugar lindo! Acho que o sol tá nascendo ali, olha, tá bem de manhãzinha aqui. Agora são, acho que, quase 7 da manhã. Já estão preparando ali o local onde vai acontecer essa cerimônia. E eu vou registrar isso para vocês. Então acompanhem, porque vai ser muito massa.
軽く頭をお下げください。どうぞお直りください。皆様ご抵当ください。おみを申せ。どうぞお直りください。こちらはお待ち。ことにおめでとうございます。幾久しくお喜びを申し上げます。はい、本日は誠におめでとうございます。以上をもちまして、すべての神事が終了でございます。これより先、大神様のお力をお受けになられまして、幸せにご記念を申し上げます。本日はご無礼をいたしました。ありがとうございました。ひろかさんお疲れ様。ありがとうございます。無事に終わりました。無事に終わったね。なんとか。綺麗になんか着付けできたね。いやー、本当似合ってましたね。似合ってますね。華やかですね。そうそう、結構静かな雰囲気の神社だったんで、うん、華やかなものを今回着物ね、させてもらいましたね。彼女ベトナム人だから結構こういう華やかなの似合いますね。それもあってやっぱベトナムの方大丈夫ベトナムの方のね、やっぱ雰囲気にも合った、ね、デザインでしたね。うんうん。あの着物はひろこさんのもの？あれはそうですね。そう、私の知り合いの方にちょっといただいたもので、新郎さんのは私のおじいちゃんの家紋付きですね。そう、家紋付きで。紋付きっていうか。そうですね、紋付き袴。うん。で、そう家紋が入った紋付きで今回は臨ませてもらいました。ひろかさんいつもこういう活動してる？今日初めて？今日初めてです。うまくできてたよ。だって去年ジンさんと今年の3月始めたのがそこからですね。あ、そうですか。だから本当にそこからすごい展開してね。いいですね。本当最終的に今年こういう形になって嬉しいです。これからたくさんこういう機会があるようにってことですね。そうですね。もしやりたい方がいたら。ぜひぜひ。じゃあ今日何を行ったんですか？これ説明できます？この神社で。この儀式はなんていう儀式ですか？神前式、神の前で行う式。って言って神社などで神主さんに祝詞というお祝いの言葉、昔ながらの言葉を祝ってもらって、そう日本の昔ながらの今日式にお着物着てさせていただいてますね。はい。
よかった。ありがとうございます。なんか森口さんも出たいBom, olha só, na verdade ela estava explicando para vocês que depois que a gente começou a fazer as aulas de kimono, e eu também fiz com ela, como vocês sabem, ela passou a fazer ser chamada para fazer alguns eventos assim, onde ela coloca o kimono nas pessoas, enfim. E aí, hoje ela foi convidada para fazer com esse casal de vietnamitas. E como vocês podem ver, foi incrível, tá? A ideia é, na verdade, trazê-los para um templo, onde se realiza uma cerimônia, como vocês puderam ver aí nas imagens, que se faz desde sempre no Japão, desde antigamente, né? Onde são abençoados os noivos perante o Kami-sama, digamos assim, a divindade, Deus, não é? A gente chama de Kami-sama, não é o mesmo Deus que nós temos na religião católica, porém, é o Deus budista, não é mesmo? A gente pode até dizer que é Buda, mas enfim, o Hotoke-sama seria Buda, a gente chama de Kami-sama essa divindade, né, da religião, e é dessa forma que acontece, como vocês puderam ver. Essa cerimônia, não é? É uma cerimônia, mas é para benzer, para pedir pela prosperidade, saúde dos noivos e felicidade, assim por diante. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo, mais um pouquinho de cultura para vocês e de religião também, por que não, deste país incrível. Até mais!